Olá, incríveis! A gente tá super animada porque o nosso primeiro episódio, que foi semana passada, foi assim, um feedback maravilhoso de todos vocês. E hoje a gente tem uma convidada, que é a Mara, né, Adriana? Fala. Ai, olha, a gente está mais que animada. Animada é pouco. É engraçado que a gente começou, era uma homenagem para o Dia das Mulheres, isso se tornou aqui esse projeto que é incrível já. E a nossa convidada é muito bacana, gente. Um tema super relevante que toda mulher gosta, aliás, todo mundo gosta, né, Pamela? Nossa, a gente ama, assim, a gente vai sair. Vocês vão ver o projeto que a gente vai fazer com essa pessoa incrível, que vocês vão ver a gente daqui 6 meses, vocês nos aguardem, tá? Vocês nos aguardem. Conta, Adriana, conta, porque eles precisam saber quem é. Eu preciso contar que eu já comi tudo hoje. Passei o dia comendo, porque hoje é meu último dia de comer Despedida. assim, né? Despedidinha, né? E hoje a gente está com uma profissional que vai trazer pra gente o quê? Nível de consciência sobre o emagrecimento. E aí, obviamente, amanhã nós teremos uma alimentação mais E saudável. um nível de consciência diferente do que a gente tem até hoje, né? Amada, Assim porque eu ela vai espero. trazer muita informação com amor. Doutora Juliana está com a gente, né, Pamela? Sim, doutora Juliana, se apresenta pra gente, pro nosso público. Qual é a sua especialidade, o seu trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Olá, meninas, mulheres incríveis. Muito obrigada. Primeiro, não posso deixar de agradecer vocês pelo convite, que quando vocês contaram do projeto, eu achei incrível. Essa palavra, ela cai muito bem, né? Porque é realmente incrível o poder que nós temos e a gente poder falar para outras mulheres e dar voz às nossas vozes, né? Então, muito obrigada, estou muito feliz. E a minha especialidade da medicina, eu atuo na nutrologia, né? Já tenho 14 anos, e dentro da nutrologia, o que a gente diz que a gente faz é tratar doenças com nutrometabólicas, que tem a ver tanto com alterações que a gente tenha nutricionais, com alterações metabólicas e alterações também da nossa saúde mental. E o foco, cada dia mais, é atuar com a mulher, né? Ajudar com que a mulher ela tenha mais saúde, ela se sinta plena e ela consiga sentir que ela está produzindo e sentir que ela tem a sua plenitude, e principalmente nessa idade, né? Na idade adulta, que muitas vezes a gente começa a ficar um pouquinho mais cansada e a gente está no nosso auge. Então, essa é a minha missão e dentro da minha especialidade. Tá, vocês viram que vai render o dia de hoje. Mas antes da gente já entrar no assunto de emagrecimento, da mulher plena em si, eu queria fazer uma perguntinha antes disso. Claro. O que te motivou a escolher a carreira de médica? Muito legal. Acho que eu tive uma influência importantíssima de uma grande mulher. Eu tive uma grande mulher na minha casa, muito leitora, adorava ler, adorava estudar. E foi minha mãe, Dona Rita. Tinha uma biblioteca, tem ainda na casa dela, enorme. E ela sempre, naquela época, não sei se acho que não é da época de vocês, né? Mas tinha a Barça, livro do Círculo Sim, do Livro. lógico. E minha mãe consumia muito livro, muita leitura, e livros de medicina e saúde. Então, várias vezes eu ia lá no quarto e ficava lendo aqueles livros de medicina e saúde. Eu achava super legal. E me via fazendo isso, me via sendo médica, me via cuidando de pessoas, brincava de boneca, brincava sendo médica. Então, assim, isso já com 6, 8 anos. E foi nutrindo o desejo, tanto que eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser medicina. Olha que bacana. Então, Legal. foi essa questão do hábito da leitura e o hábito de ler livros de medicina e saúde. Ela comprava porque ela gostava muito também, ela sempre foi aquela pessoa que cuidou da família toda, então acho que a gente vai herdando isso, né? E aí nasceu esse desejo, porque na minha família não tem ninguém médico. Eu ia Eu perguntar ia isso. perguntar. Eu ia falar assim, além dos livros, tem alguém médico na Não família, tem, assim, doutora diretamente. Juliana? Meu pai é construtor, empreiteiro, meus irmãos também. Um é engenheiro, o outro fez administração e logística. Não tem ninguém, assim, tão perto. Tem alguns primos de segundo, terceiro grau, mas que a gente não teve convivência direta, não. Foi muito uma conexão. Algo que eu me via fazendo isso. Sempre me vi sendo Que médica. incrível. Nunca me vi fazendo outra coisa. Tanto que eu estudava numa escola, eu falei, eu quero mudar de escola. Eu quero me pôr numa escola mais forte, que eu quero ir para tal escola, porque eu quero fazer medicina e essa escola aqui não está dando o que eu quero. E aí meus pais toparam, a gente foi ser um sacrifício em sentido de era longe o deslocamento. E, enfim, foi super, super produtivo. E é engraçado, Nossa. né, Dri? Porque você vê, você até contou no outro podcast de como você gosta de inspirar os seus filhos. E no seu caso, a sua mãe, querendo ou não, te inspirou ali com os livros, né? O conhecimento sempre ajuda nesse caminhar. Né? Porque Exatamente. se talvez não tivesse ali os livros para te inspirar e te colocar a sementinha,
talvez você acha que teria de alguma forma? Você acha que como eles estavam ali próximos, de alguma forma... Sim, era muito acessível, né? Era muito, exatamente. Eu acho que se não tivesse os livros, não me vejo como... Não sei se eu teria despertado, porque era muito gostoso sentar e ficar lendo. E lia sobre saúde, sobre gripe, sobre resfriado e sobre tudo. E eu era pequena, eu ficava lendo e fazia sentido para mim, né? E então foi muito nesse sentido. Esse bate-papo é muito gostoso porque muita gente que vai nos ouvir vai se identificar com isso, né? Porque eu também não tive ninguém na minha família advogado, mas isso eu também sempre soube desde criança que eu seria advogada, Legal, né? né? Muito bacana. E, obviamente, às vezes, eu brinco com os meus filhos, né? Vocês podem ser o que vocês quiserem. Decidam qual dos dois vai ser o médico. Eu até parei de brigar com eles, assim. E eles se animam, né? Quando eu começo com a conversa. Aí a Giovana falou para mim esses dias, no máximo, eu vou ser anestesista. Mas, assim, é uma profissão muito linda, mas, obviamente, é uma profissão que tem muitos desafios, né, doutora Sim. Juliana? Independente do segmento, é complexo e tem muito desafio. O que mais te inspira em ser médica? Me conta, antes da gente também entrar bem no profundo do emagrecimento. O que mais te Sim, inspira? a gente entra naquele desejo de toda mulher, né? Que é cada vez estar melhor, magra, sempre gente. melhor. Mas é muito legal. Acho que uma vez fizeram uma pesquisa dizendo quem são as profissionais mais confiáveis, as pessoas que você inspiram mais confiança nas pessoas. Em primeiro lugar foram os padres, em segundo lugar foram os médicos. E isso é muito legal, porque a gente está diante ali de uma pessoa que entrega a vida na nossa mão, né, que entrega, confia, vai lá para contar para você um problema, ou enfim, que vai buscar uma saúde, e você tem a pessoa sensível, entregue na tua frente. Você pode ter recém-formada e estar diante de um idoso, o idoso diante de uma pessoa que é muito mais velha que você, ou vice-versa, uma pessoa que está ali aberta a você. Então, acho que o poder que a medicina tem de tocar verdadeiramente as pessoas e promover essa melhora, essa autoconsciência, eu acho que nenhuma outra profissão tem. Eu brinco, eu falo que a medicina é a melhor faculdade que tem, eu sou super suspeita, porque a gente tem esse poder de ajudar, e não só não ajudar, né, mas realmente tocar vidas. E ter a possibilidade das pessoas, elas contam com a gente para isso. É muito bacana, tanto que a gente vive isso durante a faculdade, vive após, e não tem preço, não tem remuneração, né? Você ouvir de um paciente que, doutora, você mudou minha vida, você... Uma vez eu ouvi de uma paciente, você me curou da depressão, eu estava pensando em suicídio, e você conseguiu me ajudar e me curou. Nossa. E hoje eu sou muito grata, e isso, para mim, marcou minha vida. Então, essa A sua missão é aqui, a minha né? missão, É isso. essa entrega. A medicina motiva muito E por me isso. diz, você falou que uma das suas inspirações foi a sua mãe. Uhum. Tem algum momento na sua carreira como médico, ou mesmo na sua vida pessoal, que você lembra de alguma coisa que a sua mãe te aconselhou, ou de ações que ela fazia ali no dia a dia com você, e que você hoje usa na sua profissão? Algum momento ali, atendendo uma paciente, você falou assim, nossa, eu já tive uma conversa dessa com a minha mãe, eu já vi alguma mulher que me inspira, precisando daquilo que eu ouvia ali atrás, por Sim. aquela mulher inspiradora. Você tem um fato? Sim, dele? total, assim, porque tem vários, né, que ela me vem à mente, e principalmente depois de ser mãe, né? Então, acho que depois de ser mãe, eu ouvi também que um dia disse que a gente aprende a ser filha depois que é mãe. É E verdade. aprende a ser mãe depois que é avó. Então, sonho para o futuro, mas enfim. A questão do cuidado, né, a questão de você amar o próximo. Então, sempre foi uma coisa que ela falou muito, uma das pessoas que eu mais admiro em relação à fé, à bondade e amor. Sabe aquela pessoa que você pode, às vezes, esbravar com ela e ela tá plena? E ela sempre fala, ame e escute verdadeiramente, porque, sobretudo, você está ali para ouvir e para acreditar. E vou te contar, às vezes a gente eu fico ouvindo umas histórias, né? E a tendência que a gente tem é de julgar. Então, o que ela muito me ajuda é nesse sentido. Não julga, escuta, e pega aquela verdade e ajuda dentro da tua responsabilidade a pessoa. A verdade é Deus, enfim. Então, o que ela mais me inspira, eu acho que é nesse sentido. Isso sempre me vem à mente, porque acredita. E hoje é muito natural para mim, porque eu sempre acredito. Eu sou advogado dos meus pacientes. Eu vou defender você, e tô aqui para comprar a tua briga. Sim, Então, sim, e nisso, o teu projeto. Então, acho que não tem nenhuma passagem específica, mas tem muito isso para mim, que é a escuta, né, A sua essência atenciosa já é isso. da essência, e acreditar e amar.
né? É legal ouvir isso, porque a gente consegue perceber que a contribuição dela vai muito além da tua profissão, né? É muito uma contribuição como ser humano, porque eu até comentei isso no episódio passado que nós conversamos, né, Pamela? Sobre como as pessoas que nos inspiram, por vezes, e na maioria das vezes, estão primeiramente do nosso lado, né? Muito. E são aquelas pessoas que nos contribuíram e nos fizeram chegar até aqui, tudo que a gente sabe e tal, e principalmente o que a gente evoluiu. Com certeza. Elas estão sempre do nosso lado. E é legal que quando a gente vai fazer uma reflexão, como você fez agora, me passou um filme na cabeça. A sua mãe foi uma mulher inspiradora na sua vida e continua sendo, pelo que eu tô te ouvindo. E é gostoso ouvir isso, porque é gostoso ouvir sobre mãe, né? Sobre mulheres, né? Então, eu vejo que você acredita muito no potencial da mulher, né, doutora Juliana? Sim, muito, muito. E dentro da medicina, cada vez mais eu fui me admirando mais mulheres. Uma porque a gente vai modelando, né? A gente vai entendendo, poxa, por que todo mundo dá conta? Enfim, o que está acontecendo? Como é que elas conseguem? Muito nasceu disso. E aí depois você vai conhecendo médicas que você se inspira e que você fala, caramba, que legal isso, como elas têm esse dom. É diferente do homem. Eu acho que a gente, por ser mulher, tem vantagem em relação ao homem, porque nós mulheres somos mais sensíveis e precisamos também dessa relação. Então, é muito isso, da gente ter pessoas próximas, né, que tá ali do nosso lado de exemplo, mas começar a se inspirar também por pessoas da tua profissão. Então, tem várias outras mulheres que eu admiro também dentro da medicina que... A medicina tem muito isso, essa sensibilidade, né? Muito, muito, muito um corporativismo, né, digamos assim, mas a gente tá E você sempre diz juntos. que a gente tem, que as mulheres têm isso a nosso favor da sensibilidade, de poder ali chegar, imagino no seu caso, de poder dar uma atenção mais cuidadosa para o paciente, de ter um outro olhar que talvez, dependendo de uma outra pessoa, seria um pouco mais fria. E quando você já tem esse olhar mais sensível, ajuda. E aí eu queria saber, qual o maior desafio que você já teve na sua carreira? Será que essa sensibilidade te ajudou em alguma coisa? Boa! O maior desafio, que eu nem imaginava, né, que seria um desafio, foi conciliar, acho que a medicina, a minha profissão com a minha vida pessoal, com a maternidade. Eu acho que esse foi, dentro da medicina, por que pareça, foi o mais difícil para mim. Porque a gente não tem tanta essa dificuldade na medicina de... eu sou mulher, eu não posso fazer tal especialidade, ou enfim, isso já ficou para trás, né? As mulheres estão na neurocirurgia, estão na cirurgia cardiológica, estão em todas as áreas da medicina, são a maioria no curso de medicina. Legal, tá vendo? Então hoje já é mais, minha sobrinha faz Incrível ouvir medicina. isso, sério? importante. Eu As não mulheres sabia vão dessa dominar o mundo. informação. Sim, É muito importante. na minha sala já era Também, 70%. se você entrar, tem muita Eu não imaginava. Sim, na medicina já. E aí Feliz. é muito legal. A gente a mulher vai estar em todos os lugares, a gente tá pra cuida. cuidar, não é? Tá. Então a mulher tá para tudo, né? Ela tá para Isso. tudo. E dentro da medicina, então, na minha sala já tinha isso, né? 20 anos atrás. Quem quando vê entrei. pensa, gente. Já não devia ter cor, corta. Corta datas. Já éramos maioria, as mulheres, acho que a gente era uns 70% da turma, e só vem crescendo, e é isso. Então, não tem como falar, a mulher não vai acessar tal área da medicina. A mulher está em todas as áreas da medicina. E me perdi um pouco, viu? Mas, falando da você mulher. falou na medicina. desafio, teve assim um momento desafiador Assim, na sua carreira. a gente agora parando para pensar, teve um momento que eu pensei, gente, sempre gostei de neurocirurgia, falava, vou fazer neurocirurgia, mas eu um ponto falei, não, acho que não é isso que eu quero, não, porque não é só isso que eu quero algo a mais. Então ali foi um desafio para mim desistir da neuro e fiquei meio duvidando e sem saber o que fazer. E aí fui me apaixonando por outras especialidades, me apaixonando cada vez mais pelo ser humano em si, pelas suas dores, pelas suas angústias, né? Muito filosófica, né? Acho que eu li muito livro de autoajuda na infância, que tinha lá Mas na faz biblioteca. todo sentido, né? E essa busca, exatamente. E depois, anos agora, hoje eu vejo que o meu maior desafio, na verdade, foi essa conciliação, né? Acho que entender realmente que não é aquilo que falavam, que eu via. Ah, tá, então você é mãe, você faz jornada tripla, deve ser difícil. É que porque por vezes pregam isso como uma facilidade, né, doutora Juliana? Não, você vai ser mãe, você vai ser como se tivesse meio uma regra, e não tem essa regra, né? Mas já que você já falou dos seus filhos, conta pra gente. Quantos filhos você tem, a idade deles e o nome deles pra gente saber. Ah, com certeza. Meus tesouros. A gente adora falar de filha, né? Não vamos falar muito, não, porque eu vou falar a noite inteira. Eu tenho um casal, o Otávio, de 6 anos, e a Antonella, de 4 anos. Que lindos. Então, são pequenos, e esse desafio da carreira veio aí.
Viu? Realmente, por mais que a gente possa acessar todas as áreas, eu senti que pós-maternidade é um pouco assim complicado. Poxa, você vai fechar a sua agenda para amamentar? Mas por quanto tempo? Mas aí, vou fechar tal tempo. Aí, doutora, a senhora vai retomar os atendimentos? Quando vai ser? Então, de certo modo, o mercado em si ainda Tem essa questão com Tem. relação à mulher, né? E aí, muito. até trazendo esse assunto, porque eu imagino que a carreira de ser uma médica é uma carreira que exige muito, né? Exige muito estudo, exige muito atenção ali, tem as urgências e tudo mais. Mas aí o que eu fico pensando, você tem as suas dores da mulher médica que tem que lidar com os filhos, com a carreira, com a vida pessoal e tudo mais. E quais são as dores das mulheres que sentam ali no seu consultório? Quais são as maiores dores delas? São parecidas, por incrível que pareça. Dizem que a gente atrai os semelhantes, né? E a maioria é esse, né? Esse público de mulher adulto, jovem, e que sente que de algum momento estava indo, produziu, fez sua carreira, estudou, tá dando gás na carreira e, de repente, pum, alguma coisa travou. Então, ou foi a maternidade, ou foi a época do casamento, deu uma perdida. E nesse sentido, aí elas engordam, né? Se sentem infelizes, vão buscar com recompensas de outra maneira. Então, essa é muito a dor que eu mais recebo hoje em dia, né? Meu público maior de paciente são as mulheres. É mulher, e até porque a gente se cuida mais também, né? Isso tem mudado, ainda bem, mas que elas vêm com essa dor, assim, muitas nem se reconhecem mais, eu nem sei mais o que eu queria, não sonho mais, não consigo mais sonhar, não consigo me ver, e não consigo dar conta, e é muito angustiante, sabe? Assim, ver que elas estão lá, acordam cedo e fazem as tarefas do dia, trabalham, às vezes de home office com 2, 3 filhos e dão conta, então é assim... Hoje a gente tem muita quantidade de informação, obviamente muita informação. Você que é médica sabe melhor que eu, é muita informação também desconectada, né, doutora Juliana, por exemplo, que às vezes você escuta sobre emagrecimento uma coisa, e você fala, não, vou fazer isso, daqui a pouco você escuta uma outra coisa, mas agora a gente vai escutar realmente sobre emagrecimento gente, a gente tá com a doutora Juliana. Vamos tirar todas as nossas dúvidas aqui. Chega de conversa fiada. Chega. E aí, a gente vai entrar no papo bom agora, no assunto maravilhoso sobre emagrecimento. E ela vai conseguir nos ajudar e tirar todas as nossas dúvidas. Eu confesso para você que eu passo por isso, né? Então, assim, eu escuto uma coisa sobre emagrecimento. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. À noite, tal hora. E aí você fica perdido. Da mesma forma que nós temos hoje essa quantidade de informações rápidas, hoje que a internet nos traz muita informação, isso é óbvio, é muito bom, a gente sabendo filtrar, mas às vezes realmente é técnico, a gente não vai saber filtrar. Não, isso é bacana, isso não é. O que você poderia falar pra gente? Os grandes mitos do emagrecimento, mas como você contribui, qual o teu método, como que você trabalha? Acho que pra gente entrar bem gostoso nesse assunto. Legal, bora lá. Então, essa é a dúvida mesmo, né? Porque o acesso está aí, as informações estão aí, a gente tem hoje a rede social, a internet, o Google, né? Instagram, todo tempo a gente é bombardeado de informação. E muitas dessas informações, elas são, assim, genéricas, né? E eu acho que isso prejudica um pouco. Porque você está procurando alguma coisa, vai lá jogar na internet, já tem aqui então o caminho das pedras, vou fazer a dieta XPTO e vai dar certo, porque falaram que é a melhor dieta do momento. E um dos grandes mitos é esse, né? Não tem a melhor dieta do momento. Tem, primeiro, a dieta, o déficit calórico, né? Coma menos e gaste mais caloria. A gente vê que cada vez mais isso não é só isso que a gente precisa fazer. Então, não é só uma conta de gaste mais e coma menos. E não é a melhor dieta que funciona lá, que no papel, no estudo, que vai funcionar para você. Porque a gente tem a nossa individualidade. Então, a dieta boa é a dieta que funciona para você, aquela que você consegue manter. Óbvio, né? A gente fala em dieta, educação alimentar, cada um tem um nome, mas sim, precisa ser feito alguma coisa quando a gente fala em emagrecer. Mudar algumas coisas que alguns vícios, né, de alimentação, em relação a... A gente já sabe hoje que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. Não sei se você está comendo de 3 em 3 horas. Pode parar de comer de 3 em 3 horas. Você também. Todo mundo tem que fazer jejum. Não precisa fazer jejum intermitente também. Não é todo mundo que fazer jejum intermitente. Ainda. Pois é, porque... Poxa, por que comer tanto, né? A gente pega lá nossa origem do homem, a gente comia, caçava, né? Saía para caçar, comia... E aí depois não tinha o que fazer, ia ali arrumar as coisas, dormir, enfim, no outro dia a vida segue o jogo. E a gente ia caçar em jejum, não tinha ali um snack, deixa eu tomar meu pré-treino para caçar o meu almoço.
Não tinha. Então, por isso que tem muitas teorias que defendem o jejum, e às vezes o pessoal é meio malucão, né? Que fala que é só isso, só. Mas o jejum é só uma estratégia, hein, gente? Não é assim para todo mundo. Calma, segura aí que a gente vai falar de jejum. Então, é o que você falou, né? Então, não tem a dieta que é a fórmula mágica. Cada pessoa tem a sua individualidade e aí o seu método você cria para aquela pessoa uma situação para ela realmente atingir o objetivo dela, seja emagrecimento Sim. ou ganho de massa, que também tem os magrinhos que querem. Sim, é mais É, difícil isso ainda aí, ganhar corpo do que emagrecer. Por incrível que pareça. Porque a mesma facilidade que a gente tem para ganhar, né, para engordar, eles têm para emagrecer. Assim, pula 2 refeições na semana, nossa, 3, 4 quilos a menos. E do outro lado aqui também, né, a maior queixa é, tô fazendo a dietinha tal de segunda a sexta e aí saí no final de semana e engordei de novo. Sim, vai engordar de novo. Isso é fato, né? Porque às vezes faz tanta restrição para a gente perder. Se a gente for fazer conta. Tá. 1 quilo de peso, Tá. a gente precisa perder 7.000 calorias. Nossa, gente. Então, É assim, caloria real, hein? É. Uma corridinha amanhã, André. Bem, Melhor a gente voltar pra volta casa a a pé. pé. Presta seu carro, volta a Acho pé. justo, acho justo. E faz essa caminhada. Porque, ó, aí pensa, se a gente queima, em geral, né, mais ou menos umas 1.200 calorias por dia Tá. para viver, só no automático. Tá. Pra E, respirar. né, exato, para respirar, funções vitais. Então, eu não sei fazer conta, me ajuda. Vamos arredondar para 1.500? Sim, Porque se a gente arredondar para 1.500, dá 1, 2, 3, Né, a gente não chega lá. 4... 5 dias a gente perde 1 quilo, só que fazendo jejum, sem comer nada. Ou Porque você não pode consumir. Nossa, gente, que Então, difícil, né? se a gente consome, pensa, uma lata de, sei lá, Coca-Cola, 200 calorias. Cerveja, 200 calorias. Tudo que a gente vai contabilizando tem caloria, e principalmente caloria vazia. Cuidado com as calorias vazias, com suquinhos. Eu ia perguntar, o que é calorias de uva. vazias? Sucos de uva integral, sabe aquelas coisas assim? Mas eu tô super diet agora. Eu tô comendo, tomando suco É o de verdadeiro fruta, só que não. É caloria vazia, você tá comendo açúcar de fruta disfarçado de saudável e não é. E até a fruta, né? Porque às vezes a gente fala, eu cometia um erro, que eu achava que eu tava super na dieta. Então eu vivia de uva. Sim, super Porque saudável. a uva também tem bastante calorias, não tem? Tem caloria. O Tem o problema, açúcar. o problema da fruta, entre aspas, não é o problema, né? Vamos É o açúcar da fruta. O açúcar da fruta, mas Deus é tão bom que ele fez o antídoto para esse açúcar, que é a fibra. Então, se a gente come a fruta, beleza, a gente tem a fruta e o frutose e o antídoto, então não faz tanto. Entendi. Mas sim, em excesso, porque hoje a gente já sabe, coisa que a gente não sabia há muito tempo atrás, né? Que aí vem as teorias de não ficar comendo de 3 em 3 horas. Cada vez que eu vou lá e como de 3 em 3 horas, eu disparo, eu preciso de insulina, eu mudo meu pico de glicose, de insulina, e aí cada vez que eu produzo mais insulina, isso tende a gente a engordar mais. E as frutas fazem isso. Os sucos fazem Então, isso. se a gente comer uma frutinha, a gente tem que associar uma fibra. Boa, associar uma fibra, associar uma proteína boa, né? Uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de gordura. Isso ajuda a gente a não fazer esses picos assim de insulina e não ficar engordando. Olha como E é até pra gostoso manter conversar fome. com quem sabe do negócio, né? Porque eu também tinha muito isso, assim. Eu acho que eu já fiz todas as dietas possíveis e imagináveis, quem menos nunca, né? o jejum, porque o jejum pra mim não dá, Brasil. O jejum gosta incríveis não dá. É, pessoa do Nordeste, pessoa gosta de sustância, comida e tal. Mas assim, esses mitos, infelizmente, atrapalham muito. Mitos, eu falo assim, porque assim, as pessoas trazem essas informações e trazem, eu tenho o método X, o método do boa. abacaxi. Isso. Eu tenho. Gente, eu já fiz o do abacaxi. Adriana, Então, assim, nós vamos acreditando, né, nisso, porque você tá tão apegado a emagrecer. Eu brinco, eu tenho um irmão que ele fala assim, eu falo pra ele, vou marcar médico pra você. Ele fala assim, não, eu tenho tudo na internet. Eu falei, oi? Como assim? E aí eu começo a contar pra ele tudo que eu também já fiz. Gente, eu não faço mais, tá? Agora eu tenho a doutora Não Juliana. precisa mais agora, ela tá em ótimas mãos. E é legal você trazer tudo isso pra gente, porque você tá falando, eu tô aqui, meu Deus, mas eu já fiz tudo isso mesmo. Porque a gente fica tão buscando informação fácil e rápida e achar que aquilo vai funcionar na loucura do nosso dia a dia. Mas, gente, não tem como. Se a gente quiser cuidar do que for, você precisa ir no médico, com quem entende. A gente vai deixar, inclusive, tá? Ao final vai ter o contato da doutora Juliana, as redes sociais dela, vai ter o Isso. número do consultório dela, E até tal. para dúvidas mesmo, pessoal. Mandem dúvidas, mandem
perguntas e a gente pode Direct responder vai tá ainda, né? bombando, O direct né? bombando. Isso, e depois Mas- vai ter uma caixinha de perguntas no Mulheres Incríveis, e no Instagram da doutora Juliana, para ela responder também, porque as dúvidas que vocês ficarem, inclusive em cima do que nós estamos conversando aqui, acho que vai ser super interessante e você vai conseguir sanar, né, doutora Juliana? Sim, e as dúvidas são muito frequentes, recorrentes, e é sempre assim, porque cada dia surge uma dieta nova, né? Cada dia surge um modismo novo dentro da medicina. E é muito legal, porque nem, às vezes é o básico que funciona, e a gente tem visto muito isso hoje. Voltar ao menos é mais dentro da medicina também. Sim. Para de invenção, entre aspas, né? Não existe milagre, Não né? existe milagre, não existe milagre, a gente sabe o que tem que ser feito, e eu brinco, né, que eu tenho o meu método MM. É isso que eu ia perguntar já. Eu tô doida e aí, pra ó. saber que é o MM. MMs, daquele Explica pra chocolate, nós. né? Que eu não Ai, posso gente. falar muito, porque esse método é incrível. E aí eu brinco com os pacientes por isso. Por que MM? Porque a gente tem dois aí pontos importantíssimos para a gente tratar. Então, não só essa questão de comer menos e gastar mais, mas como eu vou fazer isso, né? Como eu vou comer, como eu vou fazer para gastar mais caloria? Tá. Não necessariamente eu preciso fazer exercício. Precisa, óbvio, mas a gente tem outras coisas que a gente pode abrir mão para também conseguir melhorar nosso metabolismo para tipo, se tornar magra de ruim. Ai, que Sabe? delícia. Queimar a caloria em repouso, sonho do nosso de consumo. Tipo, Então, e aí por isso que se chama MM, porque M de mente. Então, tratar a saúde mental, a saúde emocional, saúde espiritual, e tem tudo a ver, né? A gente Sim, vive é num verdade. mundo maluco, um mundo moderno, ansioso, em que as pessoas buscam muito imediatismo para tudo, né? Então, tudo tem que ser... Agora eu vou no Google, que eu não tenho tempo, enfim, e não querem fazer o processo todo. É verdade. Então, abordar essa questão da saúde mental mesmo, da saúde espiritual, é um pilar importantíssimo. E o metabolismo é outro ponto importante. Tá. Então, é como você querer andar numa Ferrari e não pôr combustível. Você pode ter um carro na mão, mas se você não tiver a chave e o combustível, ela não vai andar, certo? certo. Então, o nosso corpo também é assim. Não adianta nada eu ter uma máquina ali e não estar botando o combustível correto. Então, a gente Sim. pode treinar ele para ficar uma Ferrari ou para ser um carro popular, que não roda nada, mas também não consome nada de gasolina, mas também não anda nada. Tá. O intuito é que a gente seja uma Ferrari. Consuma muito, mas tenha muita potência. Sim. Tá. Gaste muito, né? E você agora disse, né, do seu método tem o mental muito forte, pelo Sim. visto. E muitas vezes, pelo menos comigo já aconteceu várias vezes, eu engordava, eu ficava naquela sanfona, Uhum. porque eu estava em momentos de estresse, muito estressada, aí sei lá, o Sim. cortisol aumentou. É isso aí. Eu só sei, mais ou menos, vezes não sei explicar isso. E o estresse, né? Eu acredito que isso aconteceu muito também, esse pós-pandemia, Muito. que a gente não soube lidar muito bem com a parte mental, com a nossa ansiedade. E teve gente Sim. que engordou, teve gente que emagreceu. E aí, nesse caso, a gente consegue equilibrar tudo isso por esse método MM. Então, tanto. Sim. Porque o que eu sinto, um pós-pandemia, não sei se você sente, Idri, acho que é uma coisa que tá todo mundo. Às vezes você acorda cansado, o mental mesmo cansado. Aí você precisa daquele prazer. Aí é onde você vai, sei lá, no bolinho. Porque você Sim. precisa daquele prazer, daquela sensação de felicidade. E aí é isso, né? Acho que tem que saber realmente trabalhar o mental para poder o metabolismo funcionar. Não sei, Sim. tô aqui pensando. Sim. Paralelos, né? Muito, Aham. e faz todo sentido, porque eu vou trabalhar aqui na parte mental para a gente entender Tá. isso, entender o nosso sistema de recompensa. O nosso Tá. cérebro, ele é dependente, viciado em prazer. Então, é um pilar super importante, né? Muito. Então, assim, como é que é a nossa recompensa, né? Como é que são os neurotransmissores que envolvem a dopamina, a serotonina? E como é que isso Tá. como é que isso funciona, essa bioquímica de cérebro? Como é que a gente faz para trocar isso, esse desejo? A gente já sabe, eu tenho muita vontade de comer carboidrato, eu tenho muita vontade de tomar café e comer chocolate. Pô, isso é deficiência de dopamina. Tá. Então, depende. Me digas o que você tem vontade de comer, de que eu te direi qual é o neurotransmissor que a gente vai ajustar. Olha, adorei. Adorei. Muito legal. Gente. Você É, vai muito na legal. fonte do problema ali da Isso, pessoa, então né? assim, você é diferente da Pam. Sim. Se você falar pra mim, eu acordo de manhã morrendo de fome, não consigo fazer jejum, mas depois eu não tenho mais fome. Aí a Pam fala, não, eu tô plena de manhã, mas sabe aquela pessoa que chega no fim do dia, 4, 5 horas da tarde, cortisol, eu já caiu, eu quero comer Tá. tudo, minha dieta vai bem até 3, 4 horas. Eu sou essa. Então, Tá. e aí depois despiroca, come tudo, sai comendo sem controle, e então é outra questão. Concorda que se eu falar pra você uma dieta, você já falou, o jejum não funciona, mas pra Pam pode ser que funcione. Verdade. Então, a gente já distribui de uma maneira diferente, individualizada. E a gente vai pensar, pô, aqui temos mais uma questão das questões de dopamina, de serotonina, o cortisol, porque o cortisol, ele
ele ajuda, é um hormônio que traz energia pra gente. Então, ele pega ali Bacana. açúcar do nosso fígado, joga na nossa circulação para dar energia pro cérebro. Tá. 4, 5 horas da tarde. Estamos lá no nosso auge de trabalho, naquele cansaço, então o nosso cortisol começa a cair, a gente já não tem mais essa glicose chegando ali, não tem mais essa ajuda do cortisol para mandar essa energia pro cérebro. O cérebro fala, meu, me paga. Preciso já estar trabalhando o dia inteiro para você, e você não me pagou, você tá achando que eu sou o quê? E aí você sai dessa busca louca de agora não dá mais, eu me controlei, mas agora não dá mais, agora eu tenho que comer, porque eu não tenho mais esse cortisol para me ajudar a liberar essa glicose pro cérebro. Então, você vai ter vontade de comer coisas mais calor, né, de mais energia, que dê energia. Tá. Aí eu queria comer um açúcar, uma gordura, algo que aí você não consegue mais ter o controle. Verdade. Então, e aí entra essa questão da mente. Então, a gente entender como é que é, não só assim, a ansiedade, sim, isso é um ponto importante, mas destrinchar bem, assim, quais são os teus comportamentos em relação à comida. Isso é bem legal para a gente ter uma estratégia que é possível e a gente consegue ótimos resultados abordando funcione, isso. Né? Funciona, porque aí em paralelo você tem metabolismo. Pô, e o que você pensa em metabolismo? Tudo. Como é que eu faço para ter meu corpo funcionar mais? Então, assim, eu quero queimar caloria. Não adianta nada eu vou falar para você, a mulher que está lá, que tem, às vezes, uma hipermenorreia, está menstruando demais, tem uma anemia recorrente, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim, enfim. Mas daí está fazendo uma dieta e, de repente, não consegue mais emagrecer. Mas o corpo dela está entendendo que ela não vai emagrecer. Porque ela está morrendo, ela está perdendo ferro, está perdendo ali anemia, então ela não tem energia. Então, quando a gente fala em metabolismo, abre o leque para tratar todas as deficiências nutricionais. Então, por que eu perco ferro? Por que eu não tenho os meus níveis de vitamina bom? E aí, nisso é muito legal. A gente, às vezes, descobre umas intolerâncias de alimento que... às vezes não tenho ferro porque eu tenho uma intolerância à lactose e fico comendo esse negócio o tempo todo. Né? Vive de cafezinho com leite, pão com manteiga. Tem bastante. É uma investigação. É uma investigação. Porque... Então, essa questão do metabolismo não é só assim, o metabolismo não funciona. dá um remedinho para emagrecer. É minha tiroide. Vamos dar um remedinho para o meu metabolismo acelerar. Então assim, quando eu boto o metabolismo, que ele engloba tudo isso. Então, quando a gente coloca o brinco do método MM, é isso. Então, tem a questão da mente, que envolve tudo isso, e a questão do metabolismo, que eu vou avaliar todas as carências nutricionais, o teu sono, o teu hábito de vida, o teu estilo de vida, né, em relação à atividade física, qual a atividade física que você faz, né? Não fica mofando na esteira. E é legal esse método porque, olha como é interessante, tudo é o autoconhecimento, né? Você vai se autoconhecer com relação à dieta, você vai olhar e falar assim, olha, eu já tô querendo abusar ali no docinho, porque eu tô querendo a recompensa, às vezes não é nem essa necessidade. Até outro dia, eu li um livro chamado Nação Dopamina. Que legal. É de uma médica também, não é? E ela fala que por exemplo, a gente está viciado em mexer no celular. Por que a gente está viciado nisso? Porque a gente quer aquela recompensa do prazer e isso vai gerando... Então, a gente mexe muito no celular porque a gente quer a recompensa, né? É a dopamina que ela fala que gera. Que dá esse ânimo, sabe? Que dá esse gás, assim. Que... Se sente feliz. E aí, por exemplo, a gente falou muito desse negócio aqui da dopamina, que a gente quer o prazer. E tem a questão do hiperfoco também. Tem gente que é super hiperfocado que pode... gerar algum... atrapalhar e também. E pro outro lado, né? Lado como tudo é um equilíbrio. Então, se a gente tem demais, se a gente tem essas alterações, né? De quem tem alteração de dinheiro demais, ou a gente tem os nossos sistemas autônomos, né? Um acelera e o outro freia. Se a gente está com um probleminha no freio, entre aspas, né? A gente não consegue, a gente acaba ficando com mais irritação, irritabilidade, agitação. E aí vem aquelas doenças tipo transtorno de hiperatividade, transtorno de autismo até, inclusive. Mas o que você diz do hiperfoco é aquela pessoa que tem um foco bom e consegue produzir, ou que só tem foco para uma coisa e aí eu acho que ela esquece, né? Porque, por exemplo, não sei se quem tem o hiperfoco tem um metabolismo mais rápido, por exemplo? Não necessariamente. Não necessariamente, porque o metabolismo, ele não está diretamente, entre aspas, ligado com a mente. Então, são conexões, mas que eu dependo de outras
por exemplo, depende da minha... Variantes. Não só da minha Várias tireoide, exatamente. Meu Aham. metabolismo não depende só da minha mente. Depende de outras... São muitos Muitos fatores fatores. que você vai olhar os exames, fazer toda uma investigação. E acontece os casos, assim, doutora Juliana, que você fala, olha, realmente a gente vai fazer um tratamento conjunto, você vai passar comigo, vai passar com um psicólogo, por exemplo, porque aí você viu que é um nível que realmente vai ser um trabalho em conjunto mesmo. Todo Tem- dia. Todo dia, toda hora. E esse é o grande link, né? Fazer esse apoio multidisciplinar. Então, até da minha especialidade de ser, a gente fala que a medicina integrativa foge da nutrologia, né? Até comecei falando da nutrologia, mas estava ainda nervosa. Expliquei muito bem, mas eu Gostoso. explico melhor, Sim. porque da nutrologia a gente vai buscando mais coisas, né? Então começa ali. Aí você fala, não, mas eu também preciso entender mais de hormônio, preciso entender mais de metabologia, preciso entender de endocrinologia, preciso entender de N coisas. E hoje criou-se, então, medicina integrativa, que realmente integra. Que então, ela vai legal. precisar de outros especialistas juntos. Então, é como se eu fosse um grande gestor da tua saúde, vou te levar para o foco do emagrecimento, mas, ó, a gente precisa olhar isso aqui também. Muitas vezes a gente, diariamente, encaminho, e o projeto é ter até uma terapeuta, uma psicóloga no consultório, que trabalhe em parceria, ótimo. porque o resultado é muito maior. É, O grande imagino. é assim, é mudar, é terapeuta. Tem um professor, né, um personal trainer, uma nutricionista e um nutrólogo junto é sucesso. Porque a gente olha que consegue atuar. Anotem essa dica. É, Anotem. porque ó, o personal vai com metabolismo junto Sim, comigo. Né? E aqui a psicóloga vai nessa questão da mente. claro. E é onde a gente vê o sucesso. É o tratamento integrado. Lembra aqueles vigilantes do peso que você vai lá? Eu nunca fui, mas todo mundo conhece quem foi, né? Tá. E aí você vai, e aquela coisa motivacional de você se pesar e de você ir lá. Então faz sentido. Total. A gente precisa de ter esse incentivo, precisa ter essa motivação, que às vezes vai, dependendo do quanto a pessoa precisa emagrecer. E é muito bom ouvir isso, porque quando você fala de medicina integrativa, é quando vocês têm, o médico tem o nível de consciência tão elevado que precisa trabalhar com outros colegas e outras especialidades ali com ele, para o sucesso do seu paciente, Exato, né? exatamente. Ela integra com todas as outras. Então, acho lindo isso, porque a gente vai sem brigar com nenhuma outra especialidade, a gente vai somar para a saúde do paciente, né? Então, qual que é o teu objetivo? Ah, é ser bodybuilder, beleza. Então, vamos ver aqui quais são os teus históricos, teus problemas, vamos trabalhar junto com o teu outro médico, com o ginecologista, enfim, com todos os médicos sem conflito. Então, é isso, é a essência da nossa profissão. E eu brinco que eu também sou detetive, né? Mas por quê? Por que você tem isso? Por que você tem aquilo? E atrás disso a gente vai desenrolando o novelo aí e por isso que dá resultado. Não é uma coisa assim, não tem uma formulinha Não mágica tem uma que funciona fórmula para todo mundo. mágica, né? Eu não tenho ali uma receita de um carimbo que eu vou falar, Tó, isso para vocês, para você. Não consigo. Aham. Então, acho que o sucesso, o segredo do sucesso é esse. É ter a avaliação individual mesmo e abordar as coisas que a gente já sabe que são os vieses, são os pontinhos ali, né, É porque eu melhora. imagino que nesses porquês que você vai, por que isso, que você vai, porque às vezes a gente vai na consulta e você não sabe que é tão importante trazer, às vezes você acha que é irrelevante alguma informação. Nesses seus porquês ali é que você vai também buscando, puxando e ali você encontra. Mas assim, e ver o resultado disso deve ser uma satisfação muito, muito boa, muito bacana, né, com seus pacientes. É muito legal, porque você pensa assim, ó, emagrecer, qualquer um emagrece, entra lá, pega a dietinha no Google, beleza, você emagrece. Mas e manter? Manter é o mais difícil. Manter esse emagrecimento. Então, se eu não conseguir que você ganhe metabolismo, que você fique magra de ruim, Tá. você não vai vingar. Aí você vai falar, eu fui lá na doutora, passei com a doutora, mas depois engordei, é porque eu parei de fazer. Tá, mas o que a gente tem que fazer? Não é a vida inteira de dieta. Sim, Sim. porque Não é a vida inteira inteira. normal. É a vida normal. E Tem um doutora, equilíbrio, né? desculpa. Imagina, o equilíbrio é tudo na vida. O que eu queria, assim, até esqueci o que eu tava falando, gente. O que eu tava falando agora, meu A Deus? gente falou um pouco do equilíbrio. Bom, Equilíbrio é tudo na vida. eu esqueci. Hiperfoco, porque eu falo demais, e aí vou caminhando, né, falando. Mas por isso que o papo é bom, né, Pamela? Porque tem que ser assim, tem que ser descontraído mesmo, viu, gente? Mas você disse que esse seu método funciona para homem quanto para mulher. É Sim. independente, porque a gente vai ter que você vai conhecer e vai identificar a pessoa ali, o que ela precisa. Mas e a mulher, assim? Você acha qual é a importância da mulher se consultar com um nutrólogo, com uma pessoa que tem esse conhecimento de medicina integrativa? Total, acho que entre aspas, assim, a cereja do bolo, pulo do gato, porque a gente está ali
E é o nosso dia a dia, né? A gente, acho que ainda mais essa busca por mulher, por ser mãe e por entender, né? Toda esse nosso metabolismo que começa a cair. A gente tem várias influenciadores, não é só a questão da dieta, a questão do estilo de vida. E dentro da medicina, eu acredito que nós sejamos os únicos que faça isso, que avalia não só os exames. Então tá, então você me traz aqui os exames, me dá o que você tem. Tá tudo normal, por enquanto, tá bom? Volta daqui uns anos que a gente espera ficar doente para tratar. Sim. Então a gente tem um olhar para prevenção de saúde, e a gente tem a gente já sabe de valores, a gente já sabe de valores de exames, que não é bem aquele valorzinho de referência, a gente já sabe de valores ótimos, a gente já estuda mais para isso, a gente estuda realmente. Eu preciso esperar entrar na menopausa para fazer uma reposição hormonal? E quando a gente fala de isso é muito metabolismo, a gente importante. fala, quem não conhece, né? A testosterona. A gente pensa, a Nossa, testosterona, eu não isso é tenho uma libido, coisa, né? não é? Então, a gente vê também um monte de mulher tomando testosterona, passando testosterona para tudo, não sabe para quê, sem propósito. Eu acho que o mais legal é o propósito, para tudo, né? Tá. Pra tudo, Pra é tudo. Inclusive do fato. tratamento, É. porque assim, pô, o Ozempic, a vizinha fala, né? Pra todo mundo tomar, todo mundo sabe do Ozempic. Sim. Sim. Mas Já quantos tem falta, pacientes pelo que eu vi já na tá em notícia. falta? Até, né, diz que por uma questão de uso mesmo, assim, indiscriminado. Nossa. Mas quantas pessoas conheço, assim, vejo, recebo no consultório que usou e não teve sucesso nenhum, e aí a gente aborda tudo isso, fala, então agora a gente vai usar com propósito. E assim, assado, e vai. Mas voltando à pergunta, sobre a questão da mulher, é isso. Então, como a gente, essa questão de estudar tudo, olhar para a mulher, que é complexa, e entender essa complexidade toda. Entender, assim, que eu quero estar melhor, eu quero estar numa forma física melhor. Não é porque meu exame está dentro do valor de referência que eu mereço isso aqui, essa qualidade de vida ruim. Então, às vezes, eu estou, assim, me sentindo cansada, né, falando como a paciente. A paciente chega cansada, desanimada, sem libido, né, estressada, é mãe, e aí, poxa, mas eu fui no médico. Tá aqui, doutor, os exames, ó. Tá tudo normal. E aí, o que eu faço? Tomo antidepressivo e pronto? E não, gente. Então, a busca começou por mim mesma, né? Primeiro começou para entender, tá acontecendo alguma coisa aqui estranha. Rolou isso, né? Não tô conseguindo me identificar muito bem. Será que são os hormônios da pós-gestação? O que aconteceu? E aí, eu fui entendendo. E também porque muito paciente vinha assim, eu tenho hipotireoidismo, tô tomando medicação, e aí tenho todo, como se eu não estivesse tomando remédio. E até foi uma das médicas que mais me inspiram também, doutora Jubica, querida. Fui entender com ela, os grandes estudiosos da medicina integrativa, entender assim que é diferente eu ter a doença e não tratar as outras causas, os outros pontos ali da doença, que vai além de só usar um remedinho para tireoide. Sim. Então, começou a vir esse olhar em mim de assim, putz, tem muita coisa para fazer. Não é só pensar que a minha paciente aqui tá tudo bem, seu check-up, beijo, volta quando tiver alterado, eu te trato. Não dá para esperar. A gente já sabe que algumas coisas vão mudar e não vai estar naquele valorzinho de referência, que a queixa é mais importante do que o exame. E muitas vezes eu recebo todo dia, né, paciente que tem queixa, mas o exame ainda não chegou no valor horrível, então não faz nada. Sim. E você vê a paciente ali murcha na sua frente, sem vida, É verdade. sabe? Isso. Lutando contra tudo e conseguindo. E quando Sim. você. E a questão do emagrecimento e tudo mais, porque a gente vê, né? Tá em tudo, tá nas revistas, na rede social, todo mundo que fala, eu quero ser magra. Tem até umas confusõezinhas assim. Mas é o ser magro, acho que é importante a gente deixar isso claro que a gente tá falando aqui de saúde. Né? É muito legal. Quando a gente fala magro de ruim, no gente. sentido da gente, assim, ser o magro saudável, né? É sempre buscando Sim. a saúde mesmo para as pessoas. Isso, que cientificamente dizendo é queimar caloria em repouso. Eu estou Olha aqui, lá. não estou fazendo nada, Estou queimando. estou queimando caloria, né? Ah. Treinei, meus músculos estão ativos, estou com as minhas suplementações em dia. Meu sonho. Vocês também estarão em breve, meu sono está em dia, enfim. A gente não consegue controlar tudo, né? Mas a gente consegue ter uma previsibilidade e deixar o nosso corpo dentro dessa previsibilidade. Então, como a mulher é muito importante, muito dinâmica. E aí, outra coisa que me chama atenção, como a gente sai um pouco, quando a gente é mãe, né? Acaba saindo um pouquinho do mercado de trabalho e, às vezes, muitas famílias sentem o impacto disso, Sim. até financeiro. E aí a mulher tem que voltar e ela já não consegue mais lidar com essa situação. E aí a gente
tenta ajudar em tudo isso, porque se ela vai ter o melhor, se ela vai estar se sentindo bem, se ela vai estar amparada emocionalmente, se ela vai estar, ela não vai precisar comer as emoções, ela não vai precisar, vai ficar procurando saídas mais rápidas, né? Sim. Porque o equilíbrio é saúde. Se a gente mira em saúde, a gente chega no emagrecimento. O duro é ter a paciência, às vezes todo mundo quer um milagre. Muito rápido, né? Mas o milagre às vezes não é sustentável. O que a gente diz assim, a gente mira no ideal e vai indo junto com a paciente, entendendo quais são as... Fazendo um trabalho, né? Fazendo um trabalho para que É você um se planejamento mantenha. também para isso, né? Sim, é um planejamento para a vida. Você fala de planejamento e quando você fala de prevenção, tem muito a ver com longevidade, tem muito a ver com realmente cuidar da saúde real, né? O que você poderia falar para a gente sobre longevidade, sobre esses cuidados? Ah, sim, isso também é outro hotspot da medicina, né? Que é isso, a gente já sabe que a gente está vivendo mais, a gente está tendo filho mais tarde, a gente tem uma vida útil, entre aspas, muito mais longa, né? E o que adianta se a gente não conseguir ter um corpo, né? Aquela coisa de, tenho dinheiro, mas não tenho mais saúde, né? Ou Sim. quando eu tinha saúde, eu não tinha dinheiro, entre aspas. E a gente busca na medicina cada vez mais isso. E dentro da especialidade de integrativa, de longevidade, quais são as coisas simples que a gente pode fazer na vida para que a gente antioxide menos, que envelhecer é oxidar. Tá. E a gente está oxidando o tempo todo, gata. Gente. Assim, para de oxidar. Estressar engorda. Para com isso, cortisol sobe, minha filha. Você nem precisa estar comendo que você está estressando. Vai Usa engordar. essa pra vida, amor. Oxidar. Oxida. Então a gente quer o quê? Já vou falar, vamos tomar uns antioxidantes? Isso, é sobre. Tá. Entendeu? é É sobre sobre isso, isso. envelhecer. Tem uns negócios que são antioxidantes que são isso. Eles querem que a gente tentar dar uma freadinha no nosso envelhecimento. E a gente tem pilares importantes, principalmente a glicemia, o pré-diabetes. Que a gente sabe que hoje é um grande vilão, tanto para não só para emagrecer, mas para todas as doenças e o envelhecimento. Ele oxida muito a gente. Então, aquele papo de, tô acima do peso, mas não tenho nada ainda. Porque a gente já sabe que não tem obeso, não tem saudável. A obesidade traz inflamação, traz envelhecimento. Então, é algo para se fazer em relação ao anti-envelhecimento também. Né? A gente trabalhar a glicemia. E não pode nem falar de medicamentos, mas tem coisas maravilhosas, suplementos que a gente usa, que ajudam muito nessa questão de anti-envelhecimento. E a gente quer prolongar com qualidade. Né? Não só chegar um corpinho, né? Chegar a um corpo saudável. Um corpo que a gente se expõe cada vez mais a toxinas ambientais, a estresse, a tudo. E tudo isso vai impactando. Que legal. A gente sabe que não tem, você falando sobre isso, né? Gente, esse tema aqui a gente ficaria assim horas muito e horas tempo. falando, Até porque é porque dá vontade de gostoso, fazer né? muitas Inclusive. perguntas. Eu não sei se eu tô Ainda bem falando que tem coisa que muita vocês não água, estão gente, entendendo, o porque- que Não, é. tô entendendo tudo, eu já porque- estou pensando, acho que a Adri também. No número gente- 2. No número 2, eu já tô pensando Desculpa, assim, viu? que horário você pode me atender amanhã? Não, O after, minha consulta já tá marcada para amanhã às 6 da manhã, já vai ter que... Eu acho que vai ser isso. já E pega, já fica por vamos aqui fazer, mesmo. Não, já vamos. O consultório tá aqui do outro lado da rua, Tá gente. vendo, É ó? só atravessar, Gente, tá isso. tudo- é o momento. Olha, meu Deus. E dá vontade de ficar estudando sobre o assunto, porque é um assunto gostoso, né? É um assunto Sim. que dá realmente prazer de ouvir. Não sei se é o jeito que você explica também, doutora Juliana, porque é muito bom. É Então, verdade, esses tem aquela coisa do antioxidantes, médico, Não assim, né? Alguma coisa é. que a gente fala assim, Te oi? convence, gente. A eu pessoa não fala o sei. nome, o termo, assim, do É. do exame, aí você fala... Tá, Sobre o pra que você quê, está né? falando? Onde eu Por que esse assino, negócio? Viviana. Mas assim, a gente sabe que não existe, né? Eu brinco, né? A gente não é eletrodoméstico, não tem um tempo certo. Olha, você precisa fazer todos os seus exames de check-up a cada 6 meses. Mas é lógico que a gente sabe que para longevidade a gente tem que estar se cuidando, tem que estar se olhando, né? O que você poderia falar para a gente assim? Olha, eu acho que é interessante que pelo menos 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. O que você acha interessante que a gente esteja realmente em consulta, no teu consultório, para que a gente olhe para isso, né? Até para os nossos pais, para os nossos filhos, Sim. né? Porque é a prevenção, né? É a prevenção, é o futuro. Né? Para a gente ter um futuro sustentável, a gente precisa ter uma saúde sustentável. Né? A gente briga contra a maré, né? Da indústria farmacêutica, porque a gente quer que as pessoas se curem com menos é mais. Então, como as coisas simples que a gente fazia, como a gente pode fazer para tornar essa saúde sustentável. Então, a gente começa, como é um planejamento de vida mesmo, né? Você começa, a gente geralmente 2 vezes por ano, é o ideal, inicialmente, Tá. pensando em prevenção. Se a gente já tem uma doença instalada, já tem aí uma
perimenopausa, às vezes tem muito ovário policístico ou emagrecimento em si, a gente precisa de um acompanhamento mais de pertinho, vamos dizer assim. Inicialmente, uns 3 meses, aí as coisas começam a engrenar, a gente vai deixando 6 meses. Então, em geral, inicialmente é no mínimo 6 meses, 6 em 6 meses, desculpa, umas 2 vezes por ano, e depois, uma vez por ano. Então, tem alguns pacientes que estão já aí controladinho, que a gente se vê uma vez por ano, e eventualmente a gente muda, né? A gente não é sempre a mesma coisa, a gente passa por altos e baixos na vida. Então, e como eu sou grande clínico deles, doutora, putz, aconteceu tal coisa, a gente preciso de uma consulta para a gente dar uma olhada aí. Quero fazer tal prova de competição, quero dar uma melhorada. Então, é muito legal, a gente se torna amigo, né? Todos os pacientes têm meu celular, assim, são fáceis. Às vezes eu demoro um pouco para responder, né? Vocês sabem, mas eu respondo. Em caso de urgência, liga. Mas é porque a gente trabalha nisso, trabalha prevenindo, trabalha buscando índices de saúde melhor. Então, o valor de referência ele não busca pra gente, não dá pra gente o que é melhor. Hoje a gente já sabe, por exemplo, ácido úrico, ali no laboratório tem que ser até 6, 7. Só que a gente já sabe, um monte de estudos, quando eu falo a gente já sabe, não é porque eu acho, que eu vejo na minha prática. Não, estudo científico, medicina baseada em evidência. Isso também é outro ponto que tem que ser dito. A gente vai ter que fazer muitos testes aqui, porque Gente, tem muito assunto para... Muito. Mas a medicina baseada em evidência é o futuro, né? Porque assim, eu não estou praticando um achismo, eu estou praticando o que eu sou respaldada por estudo científico, a medicina que avança, que está acontecendo, né, em real time, e a gente está sempre estudando para isso. Então, poxa, eu já sei que o ácido úrico tem que ser 4,5, não 6. Por que eu vou esperar, então, chegar em 6, 7 para eu dar um remédio? Se já está 5, vou mexer com outras coisas. Aí eu mexo com alimentação, com oxidação. Então, é uma série de coisas. Por isso que a gente fala, nossa, quantos exames o nutrólogo pede, o médico integrativo. Mas porque a gente vai a fundo, né? A gente não fica só ali no... Ai, gente, que delícia essa conversa, né? Tá acabando. Mas já? Não, passa muito rápido. Não, Gente, ainda não bem deu que eu tempo vou assistir, ainda. gente, porque eu tava aqui, eu sou estudiosa, eu gosto de escutar e gosto de anotar, porque eu tenho aprendizado quando... não, gente, eu vou assistir, vou anotar tudo. Mas eu não E falei a gente nada. ainda vai fazer caixinha de pergunta, porque você vai ter que responder tudo pra gente. Por favor, Mas, Dri, escrevam. antes da gente encerrar mesmo, eu acho que a gente... Começamos com a Adriana aqui, e o nosso objetivo é realmente inspirar as pessoas, a nossa audiência. E a gente queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres incríveis, para os homens incríveis, para toda essa audiência incrível que está acompanhando a gente. Qual mensagem que você deixaria para essas pessoas, levando em conta a medicina e a Juliana, além da doutora? Isso, vai além. Conta Com pra certeza. Eu diria para vocês, seres humanos maravilhosos, que você desconecte com você mesmo, que você entenda qual que é o teu propósito aqui nessa vida, que você consiga aproveitar essa jornada, não fique só em busca de felicidade financeira, felicidade quando você atingir tal objetivo, a felicidade está aqui, é a jornada. E nessa jornada tem muita gente para te ajudar, você não está sozinho, para nada, você está o tempo todo amparado, tem gente muito boa para te ajudar, né, em todas as áreas da vida. Então, que você pode diminuir seu sofrimento, entre aspas, ou então aquela coisa, né, que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então, acho que hoje em dia, cada vez mais a gente pode caminhar junto e alinhado com o nosso sentimento, com o nosso coração. Eu sempre digo, cuida da saúde emocional também, o amor e é isso, a gente não tá sozinho. Então, a gente tá junto Ai, amei, merece um brinde de caneca. Uma caneca maravilhosa, incrível como Obrigada. vocês. Doutora Juliana, que mensagem linda. A mensagem no final foi tão inspiradora quanto todas as informações que você trouxe aqui para agregar a nossa vida, a vida de todo mundo que está assistindo, porque esse é o nosso movimento de levar informação, né, que nos conecte isso, que são informações relevantes e importantíssimas para a vida de todo mundo. Mas amei sua mensagem, amamos te receber, né? Amamos. Eu agradeço. Foi muito maravilhoso. obrigada. Vamos lá, mulheres. Incríveis. O que a gente pode dizer para vocês, Pamela? Muito obrigada. Continuem por aqui, porque semana que vem também vai ter muita coisa boa, né, Dri? Gente, Vocês vão olha, Coisa boa. Só hashtag maravilhoso. Só coisas boas. hashtag só porque coisas boas. Isso é boa. informação boa é só coisas boas. porque Mulheres Incríveis é a cereja que tava faltando, né? Gente, é a cereja Creme de la creme. da nossa vida. É além do bolo, meu amor. É Gente, isso. é um poder
sem fim. Povo incrível, obrigada. Obrigada pelas Obrigada. mensagens de carinho, obrigada pela doutora Juliana estar aqui, obrigada, Pamela, que Obrigada, delícia ter Adri. Obrigada a vocês vocês, aqui. doutora Adri, doutora... É isso. Vocês são Bora. maravilhosos. Obrigada mesmo, de Beijo, coração. gente. Obrigada. Muito bom.